Essa pauta eu proponho que a gente segure, porque agora nós vamos entrevistar ao senador da República por Santa Catarina, representando o Partido Liberal, o PL, que é Jorge Seife, uma pessoa de grandes valores. E por que estamos entrevistando? Porque o Tribunal Superior Eleitoral decidiu ontem pelo arquivamento da ação que pede a cassação do mandato do senador Jorge Seife por abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Os ministros consideraram não haver provas conclusivas de que o senador tenha se beneficiado de forma ilegal de recursos empresariais durante a campanha. O Faroeste recebe agora, então, com muita felicidade, a presença do senador Jorge Seife para nos contar um pouco mais sobre essa ação. Prezado senador, um prazer tê-lo aqui, mais tranquilo, né? Agora estamos mais tranquilos. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Segré. Boa tarde a todos os amigos do Faroeste Brasileira. Agora, deixa eu só cumprimentar aqui a bancada. Marcelo Suano, Luiz Arthur Nogueira, Maria de Carli e Aninha Ferreira. Muito bom estar com vocês, um prazer imenso. Vocês que eu acompanho, vocês que fazem um jornalismo verdadeiro, limpo, isento. Então, um prazer imenso estar aqui participando com vocês do Faroeste Brasileira mais uma vez. Segré, o negócio é o seguinte: 2022, nós nos elegemos com quase 1 milhão de votos na frente do segundo colocado. Não é brincadeira. Não é 100 mil votos, 200 mil votos, que já seria coisa demais. Estamos falando de quase 1 milhão de votos. E já na minha prestação de contas, a chapa perdedora, a chapa concorrente, apresentou algumas ilações, mentiras, acusações sobre minha prestação de contas. Conclusão: prestação de contas 7-0, aprovada com unanimidade. Não satisfeitos, apresentaram uma AIGE, ação de investigação eleitoral. E aí, de novo, em Santa Catarina, TRE de Santa Catarina, 7-0, unanimidade. Não satisfeitos e querendo cancelar uma eleição no tapetão, utilizando a influência política em Brasília no TSE, levaram ao TSE. E lembrando aos amigos e espectadores que nos dão prestígio da sua audiência, TSE é composto por indicados da OAB, indicados do STJ, indicados do Supremo Tribunal Federal. Então, a chance de ter maioria indicados da esquerda, de Lula, de Dilma, seria muito grande. E assim foi feito. A maioria dos ministros do TSE realmente eram indicados de opositores políticos meus. Vocês me conhecem, eu faço críticas contundentes ao Supremo com frequência, faço críticas contundentes ao governo Lula com frequência. Então, os nossos adversários de Santa Catarina, querendo desrespeitar, querendo cancelar uma eleição legitimamente eleita, começaram a mentir, dizendo que eu usei avião do Luciano Hang, dizendo que eu estava dentro da van gravando coisa, e nada disso foi verdade, Segré. E confesso para você, amigo, nós temos fé em Deus, e é Ele que eu atribuo esse resultado ontem maravilhoso. Nós temos fé em Deus, mas a nossa fé falha. E vocês sabem, assistindo, Segré, reportagens, o Seife já está cassado na Austrália. Eu tenho filhos, eu tenho pais, eu tenho famílias, eu tenho amigos, todos preocupados justamente por conta da composição do Superior Tribunal Eleitoral. Mas investigaram, Segré, reviraram minha vida do avesso, tá? E que bom que fizeram isso. Infelizmente só durou 3 anos. Infelizmente, que eu digo, durou muito e esse sofrimento vinha se arrastando. Mas ontem, graças a Deus, justiça foi feita e tudo que foi julgado no TRE de Santa Catarina, mostrando que nós vencemos as eleições de mãos limpas, sem nenhum abuso de poder econômico, sem criminalizar as condutas de Luciano Hang, que é um grande empresário, maior varejista do Brasil, um homem de bem, um homem que emprega milhares de brasileiros. Então, tudo isso que foi posto à prova caiu por terra e mais uma vez se repetiu o placar de 7-0 para surpresa de muitos, Segré. Para minha surpresa e provavelmente para a sua surpresa também, senador, porque 7-0 ratifica que a investigação concluiu e que você não tinha absolutamente nada de errado. Eu lembro quando conversamos, eu na minha condição de piloto privado, conversei contigo e te falei, é o plano de voo.
tem acusações de um avião que não estava onde eles falavam que estava. Então é simples, é pegar a documentação oficial na ANAC e ia estar tudo resolvido. Mas a gente sabe, senador, que muitas vezes a justiça não seguia pelas provas, seguia pelas suspeitas. E aí já manda e detona todo mundo. Mas que bom que esse processo concluiu. Agora sim, agora tocar o barco e a continuar representando o estado de Santa Catarina. Uma potência da política jovem que está aqui nos acompanhando, que é a Aninha Ferreira, quer lhe fazer uma pergunta. Olá, senador Jorge Seife. Uma alegria estar falando com o senhor, não apenas pela sua atuação política, mas eu digo principalmente pela sua grande fidelidade ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Uma coisa que eu analiso, vejo bem, por exemplo, parece até algo bobo, mas é muito importante, muito significativo. Até no seu perfil do Instagram, sua foto de perfil é o senhor e o presidente Jair Bolsonaro. Isso mostra mesmo que, diante de alguns parlamentares que estão tentando se descolar do presidente, o senhor se mantém fiel, escudeiro e realmente grato por tudo que ele proporcionou ao senhor. Mas a minha pergunta, senador, sendo bem objetiva, é o seguinte: o que o senhor tem a dizer para o brasileiro, sobretudo o seu eleitor catarinense, a respeito dessa situação e a respeito, assim, que pode estar um pouco amedrontado ou, assim, meio receoso se alguma coisa a mais pode acontecer contra o senhor, seja na justiça, enfim. O que o senhor tem a dizer para o seu eleitor? Aninha, o pesadelo acabou ontem. Não existe mais instâncias recursais. Ontem a minha vida zerou, acabou. Não tem mais nada que eles possam fazer vencidos nas 3 principais instâncias. Então, a minha tranquilidade, mais uma vez, Aninha, eu não tiro todo o mérito, toda a honra e toda a glória a Deus. Respeito a religião de todo mundo que está nos assistindo. Mas eu não consigo ver uma vitória de 7-0 no TSE, com ministros indicados, com pessoas indicadas de Alexandre de Moraes, de Flávio Dino, de Luiz Inácio Lula da Silva, de Dilma Rousseff, e ter um resultado tão favorável a meu nome, né? Então, foi realmente, apesar de estar com as mãos limpas, Aninha, podia sim haver uma retaliação política. Mas eu entendo que, além de Deus estar agindo, Segré, as provas foram tão contundentes. Só para vocês terem ideia, Aninha, foram, na primeira etapa da investigação, 200 ofícios enviados para investigar minha vida. Lá em Brasília, mais 90, 80 e poucos ofícios para saber onde eu andava em Santa Catarina, qual era a cor da minha camisa, qual era o meu carro, qual o estacionamento que eu entrei, tudo. Então isso mostra completa isenção, eles não têm mais o que fazer nada contra mim. Agora realmente aproveitar essa segunda parte do meu mandato, agora com liberdade, que a pior coisa do mundo é você não sabe se você vai continuar ou não. Você ouve tanta coisa e nós somos humanos, né, Segré? Então, todo dia vai ser caçado, já era. Alexandre de Moraes que é a cabeça dele, fulano de tal que é a cabeça dele, Lula que é a cabeça dele. Então, tudo isso vai minando a tua fé e te tira sono, te traz ansiedade, traz sofrimento para o teu estado, para a tua população. E, acima de tudo, Segré, Aninha e a todos que nos acompanham, quem venceu não foi Jorge Seife. Quem venceu foi a soberania das urnas. Nós não defendemos tanto a democracia, tem que ser respeitado. Quem tem que caçar político, Segré, é o eleitor na urna. Se o cara é bom, reelege o cara. Se o cara é ruim, não vota nele, que ele naturalmente vai ser caçado pela sua má atuação. Agora, cortes judiciais serem usados como tribunais políticos por conta de direita, esquerda, conservadores e progressistas, não tem cabimento. Então, eu sou muito grato a Deus que realmente ontem foi um trabalho de Deus, de milagre e, logicamente, de isenção, que nós fizemos uma campanha maravilhosa. Senador, a nossa bancada feminina é curiosa. Então, a Maria de Carlos quer lhe fazer uma pergunta. Oi, senador, boa tarde, parabéns pela decisão. Eu imagino que a sua vida esteja começando novamente hoje, então imagino que você esteja muito feliz aí com esse resultado, parabéns. Eu queria perguntar a situação do Senado nesse momento. Como está o sentimento da alta casa nesse atual momento? Nós aqui na bancada comentávamos antes a questão do STF e da questão da contenção. Já que os nossos ministros não têm a proeza de terem a autocontenção, a gente coloca a responsabilidade nos nossos senadores. E a gente entende que são vocês que carregam essa responsabilidade para dar seguimento com possíveis pedidos de impeachment. E sabemos que requerem um grande número de votos favoráveis para que isso se concretize. Eu queria saber como está a sensação nessa casa, se existe a possibilidade de se concretizar e como é que o senhor enxerga esse ano eleitoral também diante disso.
A Maria, uma boa tarde, obrigado por sua pergunta. Bom, primeiramente eu queria esclarecer à população, quem está nos prestigiando com a sua audiência, é o seguinte: parlamento é voto. Nós temos excelentes nomes no Senado, excelentes nomes na Câmara, mas o problema é a quantidade de pessoas que votam sim ou não. Hoje nós temos no Senado pessoas de direita, né? Nem sempre bolsonaristas, mas pessoas de centro-direita, aproximadamente 30, às vezes 35 votos. Então, o outro lado ainda tem maioria, tem de 45 a 50 votos. E isso não muda o país. Nós não conseguimos fazer muita coisa com minoria de votos. Então, importantíssimo. Eu aproveito a sua pergunta, Maria, para fazer um apelo à população brasileira. Nós precisamos eleger senadores. O Senado Federal é a casa que constitucionalmente tem poder para investigar ministro e, em última instância, afastar ministro. Essa é a primeira coisa que eu queria falar com vocês. A segunda questão é a seguinte: o presidente Davi Alcolumbre, ele já fez uma declaração há pouco tempo atrás de que ele não abre de jeito nenhum impeachment contra ministro algum. Ele disse o seguinte: podem ter 81 assinaturas que eu não abro impeachment. Vocês provavelmente noticiaram isso à época. Porém, nós temos hoje um quadro diferente. Nós temos aí uma divisão hoje ocorrendo dentro do Supremo que nós não víamos há muito tempo. Existe o interesse de Davi Alcolumbre indicar Rodrigo Pacheco como ministro do Supremo Tribunal Federal e, por parte, o Lula indicar o Jorge Messias. Se realmente, agora depois do Carnaval que nós saberemos, tá, Segré? Diante dos desdobramentos da Polícia Federal, diante do afastamento do ministro Dias Toffoli do caso Master, da forma que foi, com investigações, com intervenção de Lula, com intervenção de Fachin, ou seja, a corte deu uma estremecida. Lembrando também, Segré, que na semana passada tivemos uma proposta de Fachin e de Carmen Lúcia de fazer um código de ética, um código de conduta que foi rejeitado pela maioria, né? E por último, eu assisti hoje pela manhã um noticiário que diz que o novo sorteio do caso Master caiu com André Mendonça. André Mendonça, que é um juiz clássico, que não vai a convescote, que não vai à festinha, que não anda de avião com ninguém, que não dá palestra, é um cara completamente na dele, né, contido. Então, falou que a cúpula do Supremo se preocupou com a relatoria dele, justamente que ele é um cara mais isolado e faz o trabalho dele com completa isenção. E isso não é bom para o André Mendonça, isso é maravilhoso para o Brasil. Já são 50 bilhões de reais perdidos dos fundos de pensão de aposentados e pensionistas e servidores dos estados. 50 bilhões, B de bola, Segré, que evaporaram e que provavelmente não serão restituídos. Então, acho que é muito importante que depois do Carnaval vamos ver a postura do presidente Davi Alcolumbre sobre, inclusive, o interesse de colocar o nome do ex-presidente Rodrigo Pacheco como Supremo Tribunal Federal. Se ele abrir um impeachment, já tem vários impeachment já solicitados contra o ministro Dias Toffoli, vários, se eu não me engano, mais de uma dezena, que se acumulam lá na gaveta do Senado durante anos. Agora, vamos ver se existe, inclusive, um novo pedido. Agora, já existiam anteriores. Vamos ver qual será a postura do presidente Davi Alcolumbre após o Carnaval. Porque quando essa confusão toda da Polícia Federal aconteceu, Brasília já estava praticamente esvaziada. Eu só estava lá por conta do meu julgamento ontem, mas, pessoal, na quarta-feira, a maioria dos senadores e deputados já tinham ido para suas casas para passar o Carnaval. Senador, aqui o Faroeste Brasileira, até pelo título, é um programa mais informal. Tratamos a notícia com muita seriedade, mas temos um pouco mais de informalidade. E o povo quer saber. Nos conte rapidamente como foi a sua noite de quarta para quinta e a noite de quinta para sexta. Porque certamente foram duas noites totalmente diferentes, né? Segré, eu vou falar com vocês o seguinte, tá? Nós somos humanos, Segré. Nós somos carne e osso, temos sentimentos. Diante de tantas matérias, aqui no meu estado, então, em Santa Catarina, eu acho que 99% dos veículos de imprensa consideravam já que tinham novas eleições no estado.
Então, diante disso, ainda que eu acreditasse em Deus e sabia da minha inocência, não tem como você não ter uma dor de barriga, não tem como você ter uma insônia. Há 10 dias que eu durmo super mal, ansioso para esse momento chegar. Inclusive, da tribuna do Senado, no ano passado eu falei: ministra Carmen Lúcia, pelo amor de Deus, me julga, eu sou inocente, quero essa espada longe da minha cabeça. Mas de ontem para hoje não foi diferente. Só que dessa vez, ao invés de ansiedade, ao invés de incerteza, ao invés de medo, foi de euforia e de gratidão a Deus. Fiz ontem muitas orações de agradecimento a Deus, porque o que aconteceu comigo, diante de um judiciário que nós conhecemos no Brasil, diante do histórico de Deltan Dallagnol, que foi caçado em poucos segundos, nós sabemos que realmente as forças de Deus, a justiça de Deus prevaleceu. Porque quando eles empombam com uma pessoa, tu pode ter prova, pode ter tudo, que eles vão lá e te arrebentam. Senador, eu quero agradecer publicamente a tua generosidade. Sempre que te escrevo falando, vamos sair, dar uma entrevista, sempre você tem uma dedicação muito grande com a gente e nós agradecemos muito isso. E eu sei que você sabe a responsabilidade que nós depositamos no Senado Federal. Então, por favor, representem a gente de valores, que nós estamos confiantes que o Brasil pode ser muito melhor a partir das eleições. Um grande abraço, a curtir o carnaval, meu amigo. Agora sim, agora vai ser sorriso e batucada. Mas não no Acadêmicos do Niterói, não. Pelo amor de Deus, não vai no Rio. De jeito nenhum. Grande abraço. Segré, um beijo grande, um abraço a todos. Vamos pular carnaval com cautela. E aqueles que forem para retiros de oração, igreja católica, igreja evangélica, orem pelo nosso Brasil e não esqueçam de escolherem bem seus deputados, senadores, governadores e, logicamente, presidente da República. Segré, beijo grande, Deus te abençoe. Amém. Tamo junto. Um abraço.